Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Sueli Paixão Louredo e nós vamos falar hoje sobre erosão. Como temos conversado algumas aulas anteriores, a erosão é um assunto muito sério que ocorre no país inteiro e aqui no Brasil existe uma dificuldade, na realidade uma falta de conscientização com relação aos diversos tipos de bioma e a essa questão ecológica e ambiental. E quando eu digo que há essa dificuldade de entendimento, eu estou falando que isso vem por parte dos exploradores da terra, ou os donos, né, da terra, são agropecuaristas, são grandes fazendeiros, grandes produtores rurais. Na verdade, a agricultura e a pecuária e pesca, né, o agropecuária, é uma parte da economia que acaba contribuindo bastante para esse processo todo de erosão. Então, para a gente entender um pouquinho o que é erosão, quando a gente viaja, a gente passa por às vezes, morros com onde a gente consegue enxergar o morro mesmo, sem nenhuma vegetação, sem nenhuma árvore, as vossorocas, que são aquelas valas, né, que se formam a partir da precipitação da chuva. E aí é difícil nascer a vegetação porque a terra acaba ficando muito desnutrida, fica uma terra pobre. E a gente vai falar exatamente sobre isso nessa aula de hoje. Eu gosto muito de biologia, de ciências da natureza, porque tem essa parte que a gente consegue manipular. Essa é uma aula prática. O ideal seria que a gente conseguisse fazer essa aula em alguma área de pesquisa, em alguma área de estudo, mas nem sempre a gente consegue fazer aquilo que a gente se propõe, nem sempre as escolas têm a estrutura montada, transporte para levar todos os estudantes até essas áreas de pesquisa. Ou até alguma fazenda, né? Existem fazendas que têm esses espaços separados para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas não tem problema não. Esse aqui é um sisteminha que eu montei, é uma ideia da Embrapa, tá? Eu encontrei lá no YouTube há um tempo atrás que eu fiz eu estava pesquisando, estava estudando sobre análise de solo. E então eu fiz um cursinho, inclusive, sobre análise de solo através da Embrapa. E nesse cursinho tinha um professor, tinha um link, né, dessa aula prática aqui. Eu copiei deles para a gente trazer para cá, para a aula de hoje, e a gente desenvolver essa técnica. São 3 sisteminhas, cada garrafa, cada espaço aqui é um sistema diferente, com solos, né, para a gente poder entender. Então são garrafas PET, eu vou pegar aqui, ó, garrafa de água mineral, tá vendo? Eu recortei aqui essa área de cima aqui, é mais ou menos 4 dedos, né? Tirei a tampinha da garrafa. Aqui é um potezinho de sorvete, pote comum de sorvete que eu recortei e tirei essa parte aqui para a garrafa poder ficar inclinada. Porque na natureza é mais ou menos isso que acontece, né? A maioria dos solos tem essa inclinação comum, inclinação natural. Quando a chuva precipita, de alguma forma ela vai para algum lugar, né? Através da enxurrada ela vai para algum lugar. E aí acaba em algumas áreas, algumas situações com inclinação maior e no geral, assim, pode reparar que no pé do morro existe sempre um leito d'água, um fio d'água, ou uma valinha, uma lagoa, um rio, ou até mesmo um mar, né, em algumas situações. E essa garrafa aqui, eu cortei a parte de baixo de uma garrafa PET, coloquei aqui, vai ser o nosso leito de água. Então, cada sisteminha, né, separado, independente, cada um tem esse leito de água. Montei essa aula aqui fora, nesse espaço de pátio, que é um espaço todo aberto. Tomara que não chova, porque se chover vai estragar a minha aula, né? E aí, nós vamos aprender o seguinte: como se comporta a precipitação. Quando eu falo precipitação, toda vez que eu falo precipitação, eu estou falando de chuva. Como se comporta a precipitação em um solo completamente nu, que é esse solo aqui,
em um solo com cobertura morta, e quando eu digo cobertura morta, eu estou falando de massa. O que é massa? Massa é quando cai um galho, né? Um galho, quando eu digo cai, é cai mesmo, cai de forma natural. Aqui é um pé de goiaba. Os galhos, eles tendem a se renovar, assim como as folhas. Então, eles caem. E aí, dessa queda, às vezes um ninho também, o passarinho fez um ninho, depois não usa mais porque ele vai embora, o filhotinho cresce e esse ninho cai. Então, todas essas partes da árvore, partes orgânicas, né, vegetais, elas caem no solo e elas ficam ali. Essa camadinha de palha ou de massa que se acaba se formando em cima do solo, a gente chama de serrapilheira. Essa serrapilheira é uma proteção para esse solo. Então, a gente encontra muito isso no bioma Mata Atlântica, que é um solo rico, é um solo protegido, ali tem aquele tapetezinho de folha, e aí esse solo aqui ele está protegido com essa matéria orgânica aqui. Na agricultura, geralmente na agricultura orgânica, os agricultores são incentivados a plantarem também utilizando esse sistema de cobertura de solo, que é um sistema que protege a terra dessa precipitação da chuva e, consequentemente, não vai levar, quando chover, né, a chuva não leva a matéria orgânica embora. E também esse solo aqui bonitinho, ó, esse sistema aqui bonitinho, esse exemplar, né, de solo que tá aqui com uma gramínea linda, tá vendo? Toda verdinha, plantadinha aqui, ela pode ver que ela tá viva, não tá murcha. E aí nós vamos ver como que se comporta essa água nos 3 ambientes. Lembrando que aqui a gente tem o nosso leito de água e a gente vai entender também o processo que ocorre dentro desse leito de água. Então não é só o que acontece aqui, é todo um comportamento, desde que a chuva cai até para onde essa chuva vai parar depois. Aqui eu tenho, essa aqui é reserva, tá? Porque essa daqui não vai dar. Aqui eu tenho uma outra garrafa de 250 ml de água mineral e eu furei a tampa, porque essa aqui vai ser a nossa nuvem de chuva para poder chover aqui nos 3 sistemas. Então vamos ver como é que vai funcionar? A gente vai chover aqui no primeiro sistema, vamos chover bem aqui, ó, aquela chuvarada de verão, né, que dá e que molha a gente tudo pela rua, e aí a gente acaba tendo que usar o guarda-chuva. Choveu já no primeiro solo. No segundo solo, a gente vai chover bastante também aqui, ó. A garrafinha já acabou. Só vou trocar a tampa aqui pra gente passar para a segunda nuvem de chuva, porque não tá nem saindo ainda ali, né? Então aqui, ó. Aqui a gente vai chover bastante até começar a sair a nossa água ali, ó. Encharquei. Começou a sair de uma forma assim, bem devagarinho, né? Mas tá saindo. E vamos chover nessa daqui também. Ó, vou chover mais alto assim, ó. Que é para vocês poderem ver o que vai acontecer, porque tem um segredo aí. E nisso, vocês já podem ir anotando aí no caderno de vocês o que vocês acham que vai acontecer. O que eu vou falar sobre isso depois, né? Porque a gente está fazendo uma experiência. Isso aqui é uma experiência prática. Vou chover mais aqui, porque eu chovi pouco. Tá muita camada de matéria orgânica. Aí aqui já transbordou, aqui ainda não, aqui já transbordou também. Então eu vou pedir para a nossa câmera tentar focar dentro das garrafas. Tá tudo encharcadinho, tá, gente? Ó, eu tenho uma espátula aqui, essa espátula é uma espátula de sorvete aqui. E eu tô mexendo de madeira bonitinha, tá vendo? Ó, tá bem molhado, bem encharcado. Esse aqui tá encharcado até demais. Esse aqui tá, não vou mexer na grama, mas também tá tudo encharcadinho, tá vendo? E aí o que vocês viram que aconteceu? Nessa primeira situação aqui, a precipitação veio, tocou o solo e a chuva vem com muita intensidade. A gente, dentro de casa, a gente acha que não, mas já pegou uma chuvarada na rua, ela até machuca, né? Machuca os ombros, a gente sente assim, é bem intensa mesmo.
Então é essa chuva que cai nos solos por aí todos os dias. Então ela choveu aqui bastante, desceu carregando tudo enquanto é nutriente que tinha no solo, porque é uma terra nua, é uma terra que não tem serrapilheira, é uma terra que não tem cobertura verde, é uma terra sem nada. E aí todo esse material orgânico, inclusive leva minhoca que tiver ali na superfície, gongolo, algum inseto, tudo que tiver ali a chuva leva embora. Levou lá para o fundo do rio. O que acontece no fundo do rio? Assoreamento. Assoreamento é quando o fluxo de água diminui por conta de muita matéria orgânica no fundo desse rio. Foi o que aconteceu aqui, ó. A água tá escura, tá vendo? Foi parar tudo lá no fundo do rio. Acaba que não fica nem flutuando, fica lá no fundo mesmo. No segundo sistema, que é um sistema com cobertura morta, é o sistema com serrapilheira, lembra que eu falei que tem lá na Mata Atlântica? Nesse segundo sistema, a água ela veio meio turva, mas não levou nada. Não levou nenhuma areinha, nenhuma pedrinha, não levou nada. Porque essa cobertura morta, ela contém a chuva, né? A chuva passa por ela, mas não consegue levar com tanta facilidade como aqui na terra nua. E eu não falei agora, mas assim, essa situação aqui de terra nua acaba provocando também a vossoroca, que são aquelas valetas grandonas, né, que dá lá no meio do morro, lá acontece muito onde tem barro vermelho, né, esse tipo de situação aqui. E na cobertura, no solo onde tem cobertura viva, a água também saiu clarinha, tá vendo? Porque a grama e a vegetação, de uma forma geral, ela segura essa contenção da chuva. E o que acontece é que a terra fica protegida. Então, na agricultura orgânica, como eu falei, que existe esse cuidado com a natureza, esse cuidado com a ecologia, esse tipo de situação aqui não acontece. Acontece esse aqui, que as pessoas utilizam as palhadas, quando elas roçam grama, quando elas roçam mato, as pessoas utilizam essa palhada para colocar no pé da planta, para colocar nas agroflorestas, nos sistema agroflorestal. E se utiliza muito essa situação aqui, de aproveitar, não se joga nada fora, porque na natureza não é lixo, né? Se utiliza de várias maneiras, mas menos jogar fora. Tem gente que taca fogo. A agricultura orgânica não faz isso. E nesse outro sistema aqui, que é utilizada a cobertura verde. A cobertura verde é a grama mesmo, né? A grama que tem no solo, não se retira essa grama. Eles podem podar, eles podem cortar um pouquinho para diminuir, aparar a grama, mas capinar, retirar fora, isso de forma nenhuma acontece. E quando é que acontece essa situação aqui? A agricultura convencional e agropecuária, quando eu digo agropecuária, eu estou falando de tanto de criação de animais, como, por exemplo, criação de boi, para se criar boi, para a pessoa chegar e comer um bife, para quem come carne, né? Não é o meu caso, mas para quem come carne, tem todo um processo para se fazer um bife, para se chegar nesse processo final. Tem todo um processo de criação desses animais. E aí precisa-se de muito pasto. E pasto não tem árvore, né? Pasto se corta todas as árvores. Em várias situações onde não existe a grama natural, eles tiram tudo, roça-se tudo, passa trator em tudo, e depois eles vêm semeando o capim que vai ser o pasto do boi. E aí tira tudo, só fica aquele capim. É a tal da chamada monocultura, não tem nada, só tem aquele capim ali. E na agricultura convencional também acontece isso, nos grandes produtores de soja, nos grandes produtores de milho, de cana. Aqui no Rio de Janeiro a gente nem vê isso de forma muito comum, ainda mais aqui em Duque de Caxias, que é a nossa área. Mas no sul e no centro-oeste isso acontece de uma forma muito natural, muito comum. Inclusive as coisas que a gente usa aqui, esses itens de alimentação, a maioria vem de lá. Quando a gente vê Globo Rural, inclusive, a gente vê muitos produtores do centro-oeste e do sul utilizando isso, o solo nu. Passa o trator em tudo, ou roça-se tudo, ou capina-se tudo, não sei como é que fazem lá, cada fazenda tem seu processo. Aí a terra fica pura, sem nada.
Aí eles vêm e semeiam o grão que eles querem. Ah, se é de soja, eles semeiam aquilo tudo ali de soja. Mas não tem cobertura morta, não tem cobertura viva, não tem nada. Só tem a planta. Quando a planta termina o ciclo dela, dependendo da situação, tem planta que são 3 meses, tem planta que são 6 meses, tem planta como a aipim, por exemplo, que é 1 ano. Se tira essa planta e aí a terra continua nua. E aí o processo de erosão continua. Se for numa baixada, beleza, né? É um plano, beleza. Mas se for num morro, num terreno desnivelado, vai tudo, acaba indo tudo para os rios. Então, gente, para nossa aula não se estender muito, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre isso de erosão. A gente depois vai fazer um relatório sobre a aula de hoje, tá bom? Eu quero ler esse relatório